Queridos irmãos, a paz do Senhor, hoje nós iremos estudar a lição de número 7, que tem como título Quando o Espírito sopra em Éfeso. Bom, a palavra-chave que define essa nossa lição é soprar. Mas o que significa soprar? Soprar aqui não é meramente ou simplesmente o soprar do Espírito Santo, mas esse soprar aqui significa a ação do Espírito Santo no ministério do apóstolo Paulo e o impacto poderoso e transformador do Evangelho, que foi promovido por esse movimento do Espírito Santo. Então, só para aqui é a ação do Espírito Santo. Bom, a palavra-chave, ou melhor, o texto áureo da nossa lição encontra-se em Atos, capítulo 19, versículo 20, que fala sobre a prevalência da palavra, ou seja, a palavra prevalecia. O texto nos diz: assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Então, nós vemos que houve uma expansão do evangelho, de modo que a palavra do Senhor crescia cada dia mais e, além de crescer, houve uma prevalência, ou seja, crescia e prevalecia poderosamente. Então, esta passagem resume o resultado do ministério de Paulo em Éfeso, de modo que a palavra de Deus avançou com poder, transformando vidas e promovendo também uma transformação em toda a cidade. Contexto de Éfeso. Bom, Éfeso era uma cidade estratégica do ponto de vista de evangelização. Por quê? Bom, Éfeso era um dos maiores centros urbanos do mundo antigo, porto comercial, capital da Ásia romana e sede do templo de Ártemis. E o que isso significa? Isso significava que muitas culturas e ideias se encontravam ali, tornando-a um local ideal para a propagação do evangelho. Então, por ser um centro urbano, existia ali um grande número de pessoas. E essa aglomeração e esse acúmulo de pessoas reunidas em um só local é, era um ambiente propício, estratégico para a propagação do evangelho, de modo que as pessoas que eram alcançadas ou as pessoas que ouviam a palavra de Deus e aprendiam e criam, iam espalhando, anunciando as boas novas. Então, nós vemos que por esse motivo, a cidade de Éfeso era uma cidade estratégica para evangelização, ou seja, apropriada para a evangelização. Além disso, Éfeso era a capital da Ásia Romana, e isso não só lhe conferia um status político significativo, mas também a tornava um ponto de conexão para muitos viajantes e mercadores, ampliando, portanto, o alcance da mensagem cristã. Então, muitos mercadores, muitos viajantes passavam por ali, e isso facilitava a ampliação do alcance da mensagem cristã. Então, ela tinha essa facilidade, ou melhor, esse grande número de pessoas facilitava a ampliação do alcance do evangelho, da mensagem de Cristo. E, por último, Éfeso abrigava o templo de Ártemis. E esse templo era um dos maiores templos da antiguidade. Essa presença religiosa estabelecia uma forte oposição espiritual e cultural, mas também destacava a necessidade e a potência da mensagem do evangelho naquele contexto. Pois bem, ao compreendermos o cenário de Éfeso, fica claro por que o Espírito escolheu este lugar ou este local como um ponto crucial de uma ação evangelizadora. Essa cidade era uma plataforma poderosa para que a palavra do Senhor prevalecesse.
O primeiro tópico fala sobre o Espírito sobre o ministério de Paulo. Bom, nós vemos que a presença do Espírito Santo no ministério do apóstolo Paulo deu a ele direção, capacitação e ousadia. E por que direção? Porque o Espírito dirige os passos do céu. Nós vemos que Paulo foi guiado pelo Espírito Santo em cada etapa do ministério em Éfeso, confirmando assim que a missão cristã depende da direção divina. Então é importante que nós dependemos completamente ou 100% da direção divina. Nós vemos que o apóstolo Paulo ele foi o tempo todo guiado, direcionado pelo Espírito Santo. E capacitação, por que capacitação? Houve ali uma capacitação sobrenatural para o ministério. Nós vemos que Deus capacitou Paulo com sinais e prodígios e com maravilhas extraordinárias, demonstrando que é o Espírito quem equipa o crente para servir além das próprias forças. Então, nós vemos que esses prodígios, essas ações miraculosas, extraordinárias, foi promovida por Deus pelas mãos de Paulo. Foi Deus quem operou, foi Deus quem fez. Então, nós vemos, portanto, uma capacitação sobrenatural. E ousadia, por quê? Porque nós vemos ali uma ousadia para proclamar o Evangelho. Por 2 anos, Paulo pregou com ousadia na escola de Tirano, alcançando toda a região da Ásia, fruto de uma coragem que só o Espírito Santo pode conceder. A palavra avançando apesar da oposição. Bom, mesmo diante de resistências, conflitos e perseguições, o evangelho não foi silenciado. Paulo permaneceu firme e a palavra de Deus continuou a avançar, alcançando corações, transformando vidas em Éfeso e além. Então nós vemos que todo esse trabalho ele não foi silenciado, mas o Espírito Santo esteve o tempo todo ali guiando, direcionando o apóstolo Paulo e lhe dando coragem, resistência, força para perseguir mesmo em meio às perseguições. Nós vemos que na lição anterior, Deus deu um encorajamento para o apóstolo Paulo. Ele estava ali com tremor e temor, e ele recebeu uma injeção de ânimo da parte de Deus quando ele disse: não temas, nenhum mal te sucederás. Não te cales, continue falando, continue pregando. Nós precisamos entender que é o Senhor quem garante a vitória. E nós vemos que, apesar de todos os embaraços, de todas as oposições, de todas as dificuldades, o Evangelho não foi silenciado e a palavra de Deus continuou crescendo e avançando e transformando a vida daquela cidade, a cidade de Éfeso. Bom, o tópico 2 fala sobre o impacto do Evangelho na cidade. Bom, nesse tópico aqui, nós vamos ver que o derramamento do Espírito Santo em Éfeso uniu doutrina, poder e transformação social. Então, esse movimento espiritual que aconteceu aqui foi fruto ou resultado de doutrina, poder e transformação social. E nós, a partir da leitura do capítulo 19, a gente pode perceber que essas transformações foram transformações visíveis, de modo que houve abandono da magia, conversões em massa, ou seja, um grande número de pessoas aceitaram a Jesus, economia foi afetada e houve também um testemunho público. E por que houve abandono da magia? Porque muitos que praticavam artes mágicas queimaram seus livros publicamente, renunciando às trevas. Então, nós vemos aqui uma transformação genuína, uma transformação visível que aconteceu, de modo que as pessoas que ali estavam confessaram, né, suas práticas ocultistas
e de mágicas e queimaram os seus livros de magia, renunciando, portanto, às trevas. Conversões em massa, famílias e comunidades inteiras foram alcançadas pelo evangelho, mudando sua identidade cultural. E por que a economia foi afetada? Bom, o comércio de ídolos entrou em colapso, evidenciando a transformação real na vida das pessoas. As pessoas que tiveram ali agora um entendimento, um esclarecimento espiritual, deixaram essa prática de idolatria, deixaram de fabricar e deixaram de comprar ídolos. E isso gerou o quê? Um colapso na economia. E isso trouxe em evidência a transformação na vida das pessoas. E por que testemunho público? A fé cristã tornou-se visível na praça pública, influenciando a cultura e os costumes da cidade. Então, nós vemos que transformações ocorreram e houve também a manifestação do poder de Deus. Atos e ações miraculosas aconteceram, de modo que até os objetos do apóstolo Paulo, como lenços e aventais, tornaram-se instrumentos para a realização de milagres. Então, o apóstolo Paulo trabalhava fazendo tendas, era fazedor de tendas, de barracas, e ele tinha, portanto, um avental, era como se fosse um fardamento que ele utilizava, e um lenço para conter o suor. E esses lenços e aventais foram instrumentos para a realização de milagres, de modo que as pessoas levavam esses lenços e aventais e pessoas que estavam doentes, pessoas que estavam enfermas, ao toque desses objetos eram curadas. As enfermidades iam embora. Endemoniados, o demônio saía, ou seja, espíritos malignos batiam em retirada quando esses objetos, como lenços e aventais, eram encostados. Só que vale a pena ressaltar, e é importante trazer aqui, que essas ações extraordinárias eram operadas por Deus, por intermédio do apóstolo Paulo. Ou seja, Deus usou as mãos do apóstolo Paulo para promover essas ações miraculosas e essas maravilhas extraordinárias. Então, isso é fruto de um operar divino através da vida do apóstolo Paulo. Então, isso, quem era que promovia esse milagre? O próprio Deus, através da vida e através das mãos do apóstolo Paulo. Confronto com práticas incompatíveis. Bom, os filhos de Seva tentaram usar o nome de Jesus sem relacionamento com ele e foram envergonhados. Isso daqui nos faz entender que a autoridade espiritual procede da comunhão com Cristo e, portanto, não adianta tentar imitar. Aqueles homens tentaram imitar o poder do evangelho, o poder, ou seja, da mesma forma que o apóstolo Paulo estava operando milagres através de uma ação divina, eles também tentaram imitar, mas foram envergonhados. Por quê? Porque nós precisamos entender que essa autoridade espiritual, ela é advinda, ela procede, ela é proveniente de uma comunhão com Cristo. E, queridos irmãos, nós vemos que o impacto do derramamento do Espírito, ele foi tão profundo, tão intenso, que muitos que creram confessaram e revelaram suas práticas ocultas, queimando publicamente seus livros de magia. Então, o que é que nós podemos perceber a partir disso aqui? Que o arrependimento genuíno exige ruptura com o que contradiz a fé. Não basta crer de coração, é preciso agir. E nós vemos que, então, que práticas de ocultismo, idolatria, desonestidade e imoralidade não podem coexistir com uma vida rendida a Cristo.
Lá em Malaquias está escrito: e outra vez vereis a diferença do ímpio e do justo, do que serve e do que não serve. Então, existe uma diferença. Não basta simplesmente crer de coração, é preciso crer, mas é preciso também haver mudanças, é preciso haver uma transformação. É necessário que a sua conduta de vida seja moldada, transformada. Então, além de crer de coração, é preciso também agir, ou seja, abandonar essas práticas pecaminosas, abandonar essas práticas incompatíveis com a vida de uma pessoa que é rendida a Jesus Cristo. O terceiro tópico fala sobre a missão da igreja na realidade contemporânea. Bom, a missão da igreja. Então, nós observamos a partir do estudo dessa lição que todo mover genuíno do Espírito desperta a igreja para a grande comissão, que está lá em Mateus 28:19. Inclusive, a parte A do versículo 19 do capítulo 28 fala: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Então, nós vemos que o mover do Espírito, o mover genuíno do Espírito, ele desperta a igreja para essa grande comissão. E qual é a grande comissão? Ir, ide, fazei discípulos de todas as nações. E o que nós observamos é que o Espírito, onde o Espírito é derramado, o medo cede lugar à ousadia. Nós vemos que o apóstolo Paulo agia com ousadia, com audácia, com coragem, propagando, anunciando o evangelho de Cristo com coragem, com ousadia. E nós vemos que os crentes tornam-se testemunhas eficazes. Então, precisamos entender que o derramamento do Espírito não é um fim em si mesmo, mas um impulso missionário que gera multiplicação e plantação ou implantação de novas igrejas. E, assim como em Éfeso, Deus deseja usar sua igreja hoje para transformar cidades e nações, levando o evangelho além das paredes do templo, até que Cristo seja conhecido por todos. Então, o nosso grande objetivo é fazer com que Cristo se torne conhecido, fazer com que o evangelho de Cristo se propague, seja anunciado a todas as nações. Bom, e quais são as aplicações práticas que podemos extrair dessa lição? Aplicações práticas para a família, para o trabalho, para a sociedade. Como se dá essas aplicações na família? Bom, a orientação é: cultive um ambiente de oração, leitura bíblica e amor cristão. Seja testemunha viva do evangelho dentro de casa com palavras e atitudes. Então nós precisamos primeiramente evangelizar as pessoas, os integrantes da nossa família. E como é que a gente faz isso? Através da oração, da leitura bíblica e do amor cristão, mostrando que de fato nós fomos transformados pelo amor de Deus, pelo alcance e pelo poder transformador do evangelho. Então, antes de nós propagarmos esse evangelho de Cristo para as pessoas de fora, precisamos propagar esse evangelho de Cristo para as pessoas de dentro, ou seja, para a família. No trabalho, o trabalho também é um ambiente a qual a gente pode anunciar o evangelho de Cristo. E como é que a gente faz isso? Vivendo com integridade e ética cristã. Então nós precisamos ser íntegros, precisamos trabalhar da melhor maneira possível, entendendo que quando a gente faz isso, nós estamos exaltando o nome do Senhor através da nossa honestidade, da nossa integridade, através da nossa conduta correta e coerente. Então, aproveite as oportunidades para compartilhar a fé com os colegas, demonstrando o caráter de Cristo
Então, nós podemos também compartilhar o Evangelho de Cristo, não simplesmente falando, abrindo a boca e falando, mas através do nosso exemplo de vida, do nosso testemunho de vida, da nossa conduta, a nossa forma de falar, de ouvir, de andar. Tudo isso serve como instrumento para a propagação do Evangelho de Cristo. Porque quando eu trabalho de maneira honesta, íntegra e me esforçando para dar o meu melhor, eu estou refletindo o caráter de Cristo na minha vida, através da minha conduta. E também na sociedade. Como? Envolva-se na comunidade com compaixão e justiça. Seja um agente de transformação, levando a mensagem do Evangelho a cada esfera da vida. E é importante nós lembrarmos que cada uma dessas ações é uma oportunidade de manifestar a luz de Cristo no mundo. Como eu falei, nós podemos sim manifestar ou trazer em evidência, deixar evidente a luz de Cristo em nossas vidas, na nossa família, no nosso trabalho e na sociedade aonde nós vivemos. Conclusão: assuma o compromisso de testemunhar Cristo na família, no trabalho e na sociedade. Seja luz onde o Espírito te enviar. Isto é, onde o Espírito Santo te enviar, seja luz. Exale o bom cheiro de Cristo aonde você for, aonde você tocar a planta dos seus pés, que você possa fazer a diferença e que as pessoas que estão ao seu redor possam reconhecer que realmente existe um caráter, existe uma característica diferente em você. Porque fazendo isso, você vai estar exalando o bom cheiro de Cristo. E as pessoas terão curiosidade para conhecer o porquê você age da forma como você age. O porquê você faz desse modo. Porquê você age dessa maneira serena, tranquila, calma. E por que que você transmite paz aonde você chega? Isso é o quê? É a ação do Espírito Santo trabalhando em você e por intermédio de você. Amém? Então, que nós possamos assumir esse compromisso de testemunhar Cristo em nossas vidas e de onde nós formos ou onde o Espírito Santo nos enviar, que a gente possa exalar o bom cheiro de Cristo. Amém? Assim nós chegamos ao fim de mais uma aula e que Deus em Cristo Jesus vos abençoe.